Então, dando continuidade aos tipos de estudo do contexto, falamos do modelo psicológico e o próximo modelo que eles colocam é o seguinte, é o modelo estrutural, certo? Segundo este modelo, as instituições que conseguem implantar uma intervenção distinguem-se de outras por apresentarem uma série de características referentes aos atributos organizacionais. O que são esses atributos organizacionais, certo? Eles são atributos colocados por teorias da administração. Então, por exemplo, eu utilizei esse modelo na minha tese e eu tive que estudar livros de administração para saber o que seria isso aí. O que seriam atributos organizacionais? O que é tamanho? O que é centralização? O que é formalização? Certo? Então, veja que esse modelo estrutural ele já volta para dentro da organização. Certo? Neste caso, o avaliador se pergunta: a formação profissional dos atores e a estrutura presente lá na instituição favorecem a implantação da intervenção? A estrutura do local de trabalho favorece a implantação da intervenção? Então, assim, você vai fazer. O que foi que eu fiz nesse caso? Eu peguei o livro de teoria da organização, teoria das organizações, de Chiavenato, e estudei sobre atributos organizacionais. E em cima desses atributos, eu fui montando minhas perguntas, certo? Todos esses atributos têm a ver com a estrutura geral da organização. Por exemplo, deixa eu falar essa questão da formalização. O exemplo, o que é que essa teoria de Chiavenato diz? Ele fala o seguinte: formalização. Então, por exemplo, os cargos das pessoas têm que estar formalizados em ata. Tipo, se você é o coordenador do programa de controle da dengue, aquilo tem que estar formalizado, porque aí eu lhe dou a sua responsabilidade. Se não tiver formalizado, ficar o famoso de boca, a pessoa tende a não fazer as atividades que lhe estão propostas, certo? Então, isso foi uma das coisas, aí como coloquei para vocês aqui, formalização, é uma das perguntas que eu fiz na minha análise de contexto, certo? Só que aí tem várias coisas. Quando você pega, eu praticamente estudei um livro inteiro para entender esse modelo estrutural. Beleza? E o último modelo, e esse aqui estrutural também é voltado para a organização. E o modelo político é o último, né? Segundo este modelo, um contexto favorável à implantação da intervenção depende de um suporte dado à implantação pelos responsáveis pela intervenção, do exercício de um controle tal que esteja apto a operacionalizar o que está proposto no programa e da existência de coerência entre os motivos reais pelos quais a intervenção foi implantada e os motivos dos agentes de implementação. O que é isso aí tudo? Veja que esse é um modelo que já tende a ir para a pessoa, por mais que tenha um nome político, mas de acordo com a teoria de Denis Champagne, esse modelo ele foca no indivíduo, tá certo? Ele sempre fala assim, ó, dos responsáveis pela intervenção. Então, depende de um suporte dado por mim, pela pessoa que vai implementar. Então, o que seria esse suporte? O que seria essa coerência? Aí você vai ter que também usar a sua criatividade e pesquisar sobre coisas que falem sobre isso aí. Quando eu for falar sobre a minha tese, vocês vão entender um pouquinho, porque eu utilizei o modelo político e estrutural, os dois, que se chama modelo político e contingente, que é o que é mais adequado, segundo Zulmira Hartz, no livro preto dela, para você fazer uma análise da implantação, porque quando você mistura o político com o estrutural, você está fazendo perguntas, está considerando o indivíduo, o ser, o agente implementador e está considerando características da organização. Então, são características estruturais e características das pessoas, certo? Aí, ó. O avaliador pode se perguntar: em que as atitudes dos atores favorecem a implantação da intervenção, certo? Quando eu for explicar a minha tese, vocês vão saber mais direitinho do que é que a gente está falando aqui, certo? Mas, de toda forma, eu deixei artigos para vocês lerem. E aqui é um resumo do que seria a pesquisa avaliativa e o que seria a avaliação normativa, certo? Todas aquelas
pesquisas avaliativas que eu falei para vocês antes estão aqui. Então, ele é um gráfico onde ele junta isso tudo e coloca essas teorias aí. Vamos dar uma finalizada nessa parte para a gente passar para a parte da minha tese, beleza?